O Internacional que se reapresentou nessa tarde no CT Parque Gigante depois do empate por 0-0 contra a equipe do Real Tomayapo e o quarto empate consecutivo do Inter nesse último mês. Além disso, eu quero te falar um pouco mais sobre os bastidores ainda esse momento conturbado do Internacional e uma decisão que a direção do Inter fez que não agradou nada ao grupo de atletas do Inter. Também quero te falar um pouco mais sobre realmente a possibilidade de saída do técnico Eduardo Cudê. Existe realmente a chance disso acontecer, ou por meio de uma demissão, ou ele mesmo acabar pedindo demissão? E quero te falar também sobre Alan Patrick e o grau da lesão que ele tem na coxa esquerda. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre esse momento do Internacional. O que tu acha que está acontecendo? Tu acha que o Cudê perdeu o vestiário? Tu acha que realmente é uma queda de rendimento de todos ali no quesito confiança? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas começando aqui com as informações do Internacional, o Inter que se reapresentou agora há pouco às 4h30 da tarde no CT Parque Gigante, atividade que foi aberta para a imprensa, mas uma atividade que não deu para ver muito no sentido dos titulares. Isso porque os titulares que jogaram ontem contra o Real Tomayapo ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo por óbvio, e apenas jogadores que não jogaram a partida ou que não foram relacionados ou que entraram poucos minutos ficaram no gramado fazendo uma atividade com o técnico Eduardo Cudê, tá bom? O clima ainda é obviamente muito hostil, é um clima que, principalmente do que aconteceu nessa madrugada, né, de quarta para quinta-feira, toda essa situação que acabou ocorrendo, né, com reunião secreta, né, com todo o problema que aconteceu também no edifício garagem, quando os jogadores estavam tentando acessar os carros, né, protestos que foram feitos também ao longo do jogo, todos esses fatores também ainda deixam o clima do CT Parque Gigante muito ruim nesse momento. O Inter que já joga nesse próximo sábado, estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia, 6h30 da tarde. A direção, inclusive, projeta cerca de 30 mil pessoas para essa partida. Eu quero começar aqui, primeiramente, te falando sobre a atualização do departamento médico sobre Alan Patrick, que tem uma lesão no posterior da coxa. Segundo o que a gente tem de relatos, no momento que ele sofreu essa lesão, meio que abriu a coxa dele. A tendência é que ele vai ficar de fora de cerca de 3 a 4 semanas. A gente está prospectando que ele deve voltar ao Internacional depois do dia 7 de maio, que é depois do jogo do Inter contra o Tomayapo lá na Bolívia. Depois desse jogo deve ser o retorno do Alan Patrick. Até lá, o técnico Eduardo Cudê deve utilizar o antigo esquema que não joga, por exemplo, com meio armador e sim com 2 centroavantes. Inclusive, a tendência já de escalação para o jogo contra o Bahia é de um time parecido daquele que era o titular, com o Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Aí meio de campo com o Thiago Maia e o Arangues retornando depois da cirurgia que ele realizou no olho. O Maurício, o Wanderson na frente, o Borré e o Alário, tá bom? Valência, como todo mundo sabe, ainda tá fora por cerca de mais 3 semanas. Mas o que eu quero te falar também é sobre uma decisão que a direção do Inter tomou que não agradou o grupo de atletas. Essa informação primeiramente foi trazida pela revista Colorado. Todo mundo sabe que ontem à noite, como eu te falei, que foi uma das coisas mais bélicas que aconteceram ontem, foi a reunião que aconteceu na sala de coletivas do Internacional entre a direção do Inter, onde estava Magrão, Felipe Becker e também o presidente Alessandro Barcelos e membro de torcidas organizadas do Inter, né, os líderes das torcidas organizadas. E naquela reunião ficou definido que esses líderes teriam uma reunião com o técnico Eduardo Cudê, numa situação bem parecida que o Cudê já teve ano passado no Atlético Mineiro. Se vocês forem lembrar as imagens, né, no momento conturbado que o Galo viveu naquele momento, o Cudê também teve uma reunião com os líderes da torcida organizada lá naquele momento, lá do Atlético Mineiro, tá bom? Mas, além dessa reunião com o Eduardo Cudê, os líderes dessas torcidas organizadas também teriam reunião com o grupo de jogadores do Internacional. E essa situação não agradou os atletas do Inter. As informações que a gente tem de bastidores é que o fato de ter que se reunir com torcidas organizadas não agradou as principais lideranças do Internacional nesse momento. Ontem o Inter, que apenas 3 jogadores pararam para falar, Gabriel Mercado por ordem da Conmebol e o Rocher e Bruno Henrique por opção. Todos os jogadores passaram de cabeça baixa na zona mista sem querer dar uma palavra sobre essa situação.
E nesse momento, né, vai ter essa reunião, inclusive essa reunião ou aconteceria agora à tarde ou amanhã na sexta-feira no período da manhã ou da tarde, tá? Não estaria definido ainda essa situação de quanto aconteceria, mas vai acontecer essa reunião. A direção do Inter deu a palavra para os líderes das organizadas que vai acontecer essa reunião entre o grupo de jogadores e também o técnico da Eduardo Cudê junto com eles. Obviamente não é toda a torcida organizada, e sim ali as principais lideranças da 12, da Popular, enfim, das principais organizadas. Mas esse também foi algo que não agradou os jogadores do Internacional. Sobre saída do técnico Eduardo Cudê, né? Ontem surgiu, obviamente, aquela informação que todo mundo sabe, aquela informação do JB que o técnico Eduardo Cudê teria chegado muito exaltado no gramado, no vestiário, na verdade, até falando sobre uma possibilidade de daqui a pouco pedir demissão e teria sido acalmado pelos jogadores. A gente viu na entrevista coletiva o Gabriel Mercado saindo em defesa do Eduardo Cudê, né, falando sobre os treinos, falando sobre toda a dedicação que é feita e sobre todo o respaldo que dá para o técnico Eduardo Cudê. Obviamente isso poderia ser da boca para fora, mas pelo que o mercado deu e o nível de explicação no mercado, e além disso o mercado é uma das lideranças do Inter, em termos de hierarquia, o Gabriel Mercado hoje é o segundo capitão do Inter, depois do Alan Patrick, Mercado e depois o goleiro Sérgio Rocher. Nesse momento, o que a gente realmente tem é um respaldo por parte dos jogadores. Sobre a demissão do técnico Eduardo Cudê, isso ainda não vai acontecer, porque a direção entende que o Eduardo Cudê ainda precisa de um certo tempo para conseguir se readaptar com as novas peças e com os novos reforços. E o que vem acontecendo nesses últimos 4 jogos, que foram os últimos 4 empates que o Inter teve, né, os 2 contra o Juventude, contra o Belgrano, e também, por exemplo, agora nessa última quarta-feira contra a equipe do Real Tomayapo, são queda de confiança e realmente alguns outros fatores, né? Porque novamente o Inter produziu bastante e novamente passou muito pelos pés do Borré, o Inter não ter vencido o jogo, né? Novamente o Borré perdeu ali 2-3 chances claríssimas de gol, né, que acabou não conseguindo, por exemplo, botar a bola na rede. Mas hoje o mais fácil seria o Cudê pedir demissão do que ele ser demitido. Essa seria a tendência de momento, tá? Porque a direção entende que ele ainda tem chance de dar certo, né? Ainda dá todo o respaldo para ele. O grupo de jogadores, as informações que a gente tem é que ainda dão respaldo para ele. E a única coisa que faria o Cudê neste momento, hoje, dia 11 de abril, sair do Internacional, seria que ele tivesse, né, uma autocrítica falando: olha, eu não tenho mais o que fazer, não conseguir mais e vou pedir demissão. Seria a única coisa que faria nesse momento o técnico Eduardo Cudê sair do Internacional, tá bom? Mas a tendência, pelo menos, ele vai continuar, vai jogar ainda contra o Bahia, e aí após o Bahia, aí sim a gente vai ter uma nova reavaliação, dependendo de como que for o resultado, tá bom? Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre isso. Ainda terminou já o treino no CT Parque Gigante no momento que eu tô gravando esse vídeo, e pode ter a qualquer momento uma entrevista coletiva, tá? Ou do presidente Alessandro Barcelos, ou de algum membro da direção do Inter, ou do técnico Eduardo Cudê, ou de algum jogador do Internacional, enfim. Mas isso ainda pode acontecer. Nesse momento eu recebi essa informação, mas tô gravando esse vídeo um pouco antes disso, e amanhã pela manhã eu repercuto se realmente isso acontecer, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!